Opa, seja bem-vindo nesse vídeo onde eu vou te mostrar como criar conteúdo com storytelling, né? Muitas pessoas hoje em dia na internet falam que gostariam de criar conteúdo com storytelling, que queriam colocar storytelling no seu conteúdo para ter mais engajamento, que não sei o que lá. Enfim, qual seja o seu objetivo, vou te mostrar de uma forma simplificada, com essa estrutura que está na tela aí agora, como você pode criar um conteúdo com storytelling, um conteúdo fácil, onde você vai precisar simplesmente olhar para a sua vida. Bora lá para a tela então. Seguinte, a primeira coisa que a gente tem que parar para analisar aqui é o seguinte. A palavra storytelling é dividida em dois, né? O story significa história e o telling significa contar. O primeiro problema que a gente encontra aqui é o seguinte. Muitas pessoas querem contar uma história sem ter vivido uma história. Esse é o primeiro problema e, na verdade, é o maior dos problemas quando a gente pensa em storytelling dentro das redes sociais. Porque é inegável o poder que o storytelling tem. Isso aí a gente não precisa nem discutir. Storytelling tem um poder de entreter as pessoas dentro de uma narrativa e, quando você entreter uma pessoa numa narrativa, ela tende a consumir o seu conteúdo até o fim, ela tende a confiar mais em você, ela tende a gostar mais do que ela está vendo ali. Enfim, o storytelling, ele tem uma função primordial dentro do conteúdo. Só que o grande problema é que as pessoas entenderam isso, entenderam que elas precisam contar, usar o storytelling. Só que elas não têm história para compartilhar, elas não têm a parte da história para contar. E esse é um grande problema. Por quê? Porque quando você começa a usar o storytelling no seu conteúdo e você não tem uma história real, uma história verídica, mostra que você não está experimentando dentro da sua própria vida. E aqui que a gente passa para a segunda parte do desenho, né? A parte de baixo aqui que eu deixei desenhada para ajudar na compreensão. Se você não está em movimento dentro da sua própria vida, dentro do seu trabalho, dentro do seu relacionamento, você não vai ter insumo, você não vai ter as coisas para usar dentro do storytelling. Você não vai ter as histórias, basicamente. Então, como é que você faz para estar em movimento? O que significa estar em movimento? Estar em movimento é basicamente você estar fazendo alguma coisa. Por exemplo, vou te dar o exemplo do seu próprio trabalho. Quando você está dentro do seu trabalho, você está, por exemplo, prestando serviço para o seu cliente, você está, igual eu aqui, gravando um vídeo. Nessa ação de fazer algo, as coisas na vida vão começar a acontecer. Por exemplo, eu posso pegar esse vídeo, achar que eu estou falando muito travado e a partir de hoje eu começar a estudar oratória. Pronto, aqui está o storytelling. Por exemplo, um carrossel ou um vídeo que eu criaria com esse insumo que saiu da minha própria vida. Poderia ser assim. Eu estava tentando gravar um vídeo explicando o storytelling, só que eu percebi que a minha oratória dentro do vídeo, onde eu estava explicando sobre storytelling, estava muito ruim. Então eu decidi começar a estudar oratória. E esses foram os 3 pontos que eu identifiquei e que eu preciso estudar dentro do assunto oratória. Então perceba, olha como que eu só precisei olhar para um acontecimento da minha vida e transpor isso para o meu conteúdo. Simples, fácil e prático. É exatamente assim que eu quero que você entenda o storytelling a partir de agora. Você não precisa inventar nada. Você vai precisar simplesmente contar algo que você viveu dentro da sua própria história, dentro da sua própria vida. Então, para isso, você vai precisar estar em movimento. Para mim ter essa história que eu acabei de te contar, essa história fictícia, eu precisei iniciar uma ação de gravar um vídeo. Se eu tivesse deitado na minha cama mexendo no celular, vendo Reels o dia inteiro, ou tivesse só vendo story dos outros, eu não teria algo para contar. Logo, eu não teria a parte da história. Eu gostaria muito de contar, só que eu não tenho história para contar. Por quê? Porque eu não me movimento, eu não tenho ação. E esse é o grande problema da maioria das pessoas dentro das redes sociais, principalmente do Instagram. As pessoas querem usar o storytelling, elas querem usar a parte de contar, mas não tem as histórias, como eu te disse no começo do vídeo. Então, o que você precisa identificar? Né? Quando a gente pensa em movimento. Você precisa estar constantemente com o olhar sensível para a sua realidade. Por exemplo, vamos pegar o mesmo exemplo que eu te dei aqui desse vídeo. Eu identifiquei um suposto problema com a minha oratória, com a minha comunicação. Só que isso poderia passar batido. Eu poderia simplesmente deixar esse fato, esse acontecimento passar e não prestar atenção, não ter um olhar sensível para isso. Logo, esse fato passaria batido e eu não usaria ele em um conteúdo. Eu não usaria essa história, esse pedaço de narrativa da minha vida para usar em um conteúdo, para contar o meu storytelling, por exemplo. Então, ter um olhar sensível é perceber as coisas à sua volta, os acontecimentos no seu dia a dia. Eu posso te garantir que durante todo o dia, em todo momento, você tem histórias boas para contar. Basta que você tenha um olhar sensível para a sua realidade. Porque várias vezes, ao longo do dia, vão acontecendo coisas que você pode sim juntar com algo para ensinar para as pessoas. Por exemplo, né, como eu estava dizendo nesse próprio vídeo com aquele exemplo fictício da oratória. O que eu ensinaria para as pessoas e seria útil para elas? Eu ensinaria que, para elas gravarem vídeo, para elas produzirem conteúdo em vídeo, elas precisariam ter uma oratória bem desenvolvida. Foi isso que eu percebi na minha própria vida e agora eu vou te dar algumas dicas, alguns passos que eu mesmo percebi e que fizeram sentido para mim. Então,
esse é a parte do olhar sensível. Se você não tem um olhar sensível, várias histórias vão passar batido ao longo do dia, ao longo dos meses, ao longo do ano, ao longo do seu trabalho. Então, olhar sensível quando você está com a sua namorada, com o seu marido, olhar sensível quando você está com a sua mãe, com o seu pai, com a sua família, olhar sensível quando você está no trânsito, quando você está trabalhando, quando você está no Macau. Todos esses fatos vão acontecer ao mesmo tempo, de forma sem organização, e você precisa ter essa capacidade de identificar esses pontos que não têm organização e organizar eles dentro de uma história, dentro de uma narrativa, dentro do storytelling. Beleza, esse aqui é o primeiro ponto. O segundo ponto é basicamente o seguinte, é você estar constantemente estudando e se aperfeiçoando. Por quê? No movimento de estudar e se aperfeiçoar é onde você começa a ter e criar novos insights dentro da sua cabeça. Então, por exemplo, eu pego esse livro aqui que está no Kindle e junto com o conhecimento que eu escrevi aqui no meu diário que está aqui do lado. Deixa eu pegar aqui para ficar mais ilustrado para você entender. Então eu escrevi alguma coisa no meu diário e li uma frase aqui no Kindle, num livro que eu estou lendo. As coisas aqui não têm correlação, mas ao longo do tempo e ao longo do meu desenvolvimento eu posso criar correlação com essas coisas, não de forma aleatória, mas porque o meu próprio cérebro vai fazer isso. Por quê? Porque eu estou constantemente estudando e me aperfeiçoando. Então, se eu estou estudando, logo eu estou adquirindo mais conhecimento. E adquirir mais conhecimento significa que você tem mais repertório. Quando você tem mais repertório, você começa a ligar esses pontos. Coisas que não têm correlação começam a se ligar dentro da sua própria mente. Então, quando eu digo estudar, não é só pegar um livro e ler. É também. Mas, por exemplo, quando você vê uma aula, quando você vê um vídeo no YouTube, quando você vê um filme, quando você está até mesmo tentando conversar com alguém e aprender alguma coisa. Enfim, quando você busca se aperfeiçoar, quando você busca estudar e se melhorar. Todos esses pontos vão trazer um novo conteúdo para dentro de você e se você prestar atenção, você vai pegar esse conteúdo, você pode pegar esse conteúdo e ligar com algo que você já conhecia antes. Agora imagine só se você não para de estudar, se você é uma pessoa que sempre está estudando, todos os dias aprendendo alguma coisa nova, mesmo que seja uma coisa insignificante. Vamos pegar o exemplo desse próprio desenho aqui. Vamos supor que um dia eu aprendi esse bloquinho aqui, no outro eu aprendi esse, e no terceiro dia ou no terceiro mês, por exemplo, eu aprendi essa bola aqui. Agora, antes, na verdade, essas coisas não tinham correlação, mas agora tem, porque eu entendi que essas coisas todas aqui juntas formam um raciocínio, formam um entendimento sobre algo. E aqui também, no estudar e se aperfeiçoar, resumindo para você, você consegue ter insumo para você ter novas histórias para contar. Então, essas duas formas aqui, né, o olhar sensível e o estudar e se aperfeiçoar, são duas ótimas formas que eu uso de forma intencional dentro do meu dia a dia para ter histórias para contar. Porque, de novo, se você só conta e não tem insumo, é óbvio que você vai contar uma história xoxa, ou até mesmo você não vai nem conseguir contar nada. Então, beleza. Esse aqui é a forma como eu crio e desenvolvo o meu conteúdo. Porque quando você tem um olhar sensível, quando você está estudando e se aperfeiçoando, significa que você está em movimento. Esse movimento vai te dar conteúdo, vai te dar novas histórias. E agora, basta que você coloque esse conteúdo que foi gerado a partir lá do movimento aqui atrás, basta que você coloque ele dentro de uma forma. O que é a forma? É a forma de um carrossel, é a forma de um Reels, é a forma de um vídeo. Então, eu vou deixar aqui fixado aqui no card aqui desse vídeo, o meu vídeo de carrossel. Você vai ter várias pessoas na internet que te ensinam a criar tipos de carrosséis diferentes. Eu ensino dessa forma que você vai ver no vídeo que está aqui fixado. Pode ser que tenha outro criador de conteúdo que ensina uma outra forma. Então, por exemplo, eu ensino a você nas primeiras 5 partes do carrossel, você envolver a pessoa e nas 5 últimas você dar e entregar algo útil. Essa é a minha forma, o meu formato de criar carrossel. Pode ser que tenha um criador que tenha um formato também de criar Reels, outro criador que ensine você a criar um roteiro de vídeo. Então, basta agora que você pegue esse conteúdo, essa história, e conte de uma forma que seja adaptada e uma forma, digamos, entre aspas, correta. E a partir de então, quando você tem todas essas coisas alinhadas, você tem o seu conteúdo com storytelling. Porque, de novo, tudo o que você precisa fazer é gerar movimento. O grande quê do storytelling, o grande quê do conteúdo que cria uma narrativa, o conteúdo que tem uma substância própria mesmo, um conteúdo que é único, é o movimento. Se você não está em movimento, você não vai ter histórias para contar. Você vai só simplesmente estar fazendo como a maioria das pessoas fazem. Você vai estar contando e você não vai ter histórias. Você pode até mesmo ter histórias de outras pessoas, mas não vai ser tão impactante como contar a sua própria história. Imagine só, vamos supor que você é uma pessoa que fala de adestramento de cães, né? Quando você fala de adestramento de cães, vamos supor que você se ponha um desafio de adestrar 10 cães
em 10 meses. Um cão por mês. E aí, a partir de então, você está construindo uma história. Você está criando alguma coisa dentro da sua própria vida. Você está em movimento. E esse movimento vai gerar história para você. Vai gerar vários insights. E agora basta que você conte. Você adapte essa história dentro de um formato. Então, é basicamente assim que você cria, de forma bem básica, um conteúdo com storytelling. Não tem segredo, não tem suspense, não tem nada demais. É só você estar vivendo. É só você estar em movimento. Eu poderia muito bem aqui chegar e te colocar várias técnicas de livros diferentes, colocar para você aqui a Jornada do Herói, Christopher Vlogger, né, que é um dos caras que falam de Jornada do Herói, colocar Joseph Goebbels, enfim, colocar um monte de coisa aqui, um monte de teoria, que no fundo são teorias boas, são teorias legais, que você consegue ter um entendimento do que são boas histórias contadas. Mas, pra gente que estamos em movimento, estamos trabalhando, a gente não tem às vezes muito tempo para pensar em cada etapinha, são muitos detalhes. Essa forma aqui, simplesmente o que você precisa fazer é se colocar em movimento. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, porque o like vai me ajudar a divulgar mais esse vídeo e o canal vai crescer mais. Não se esqueça também de deixar seu comentário caso você tenha gostado ou caso você não tenha gostado de alguma coisa que eu falei aqui dentro desse vídeo. E não se esqueça também de se inscrever no canal para mais vídeos dessa forma. Então é isso, espero que você tenha gostado. Valeu, falou e fui.